Para finalizarmos nosso conhecimento a respeito da vegetação brasileira, eu vou falar de dois grandes tipos de composições botânicas, os campos e os mangues. Em primeiro lugar, vamos fazer uma viagem para a região sul do Brasil, particularmente pelo estado do Rio Grande do Sul. O mapa, como você percebe, salienta esse estado bastante importante do Brasil. E essa faixa, uma faixa com uma tonalidade mais clara, corresponde à região onde você tem essa vegetação. Essa vegetação que você vê aqui, ó, uma vegetação bastante rasteira, não é? Então é uma vegetação herbácea. Vale a pena lembrar que vegetação rasteira e herbácea são sinônimos. Então você aumenta o seu vocabulário percebendo essa palavra. E é uma vegetação que funciona como um grande pasto natural. Então há um desenvolvimento bastante grande da criação de bovinos e bovinos predominantemente para o corte, para carne, e ovinos, as famosas ovelhas que vão fornecer lã para a indústria têxtil. Também vale a pena lembrar que o extremo sul do Rio Grande do Sul é uma região onde está sob a influência do clima subtropical, um clima que tem variação, uma grande variação térmica. O verão é quente, o inverno é frio, mas as chuvas são chuvas bem distribuídas ao longo do ano. É uma vegetação bastante peculiar, a vegetação campestre presente na região do extremo sul do Rio Grande do Sul. E para finalizarmos, nós temos a vegetação que é uma vegetação que aparece na faixa litorânea do Brasil, uma vegetação muito interessante, que é a vegetação dos mangues ou manguezais. O que é interessante da gente pensar é que ela aparece na zona de contato entre a água doce, essa vegetação, e a água salgada. Então, na foz dos rios, você vai encontrar a possibilidade de ter as vegetações dos manguezais. E repare como é que é essa composição. Não é? Essa composição é uma composição que tem uma visualização muito peculiar. Essa vegetação, essas raízes, elas são chamadas de uma maneira muito coloquial de raízes aéreas, mas vou colocar aqui essa palavra em uma palavra entre aspas, porque na verdade o estrutura é o nome de estrutura escora. Então, quando você observa uma imagem mostrando esse enraizamento, como se as raízes procurassem o nutriente dentro da água, você está numa vegetação típica dos manguezais. E é uma região que é considerada maternidade natural. Uma área onde você tem muita matéria orgânica, não é? E existe também muito alimento para alimentar, por exemplo, aves e animais rasteiros. As aves procuram desenvolver os seus ninhos nessa área, porque, como você percebe, a vegetação é uma vegetação meio fechada, e isso dificulta a ocupação, a ação dos predadores dos seus ninhos. Uma outra coisa também que é interessante é que a presença considerável de matéria orgânica satisfaz de alimentos os animais rasteiros, então é muito comum você encontrar animais rasteiros vivendo nessa área. Também devemos lembrar aqui que a ocupação intensa do litoral brasileiro ao longo do processo histórico fez com que muitos dos manguezais desaparecessem. Então é muito importante que nós tenhamos um olhar muito atento aos poucos mangues que existem. Por quê? Porque muitos desses mangues eles servem para a população local, para os caiçaras retirarem dali o seu emprego e sua renda. Eles pescam, eles vão retirar esses animais rasteiros para fazer eventuais vendas. Tem muita gente no Nordeste que vive nas áreas dos manguezais catando caranguejo, e essa é uma fonte de renda para ele. Então é interessante da gente tentar cada vez mais ter uma visão preservacionista e conservacionista no nosso país. O Brasil é um país que tem uma mega diversidade, como é possível de se ver ao longo desse papo que nós tivemos, e é muito importante que nós tenhamos consciência de preservarmos e conservarmos esses recursos. Tenho certeza absoluta que com essas duas informações, tanto dos campos quanto dos mangues, você tem capacidade plena para resolver o último exercício proposto por nós nessa aula. Vamos lá?